Seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito deste livro, O Mapeador de Ausências, escrito pelo autor moçambicano Mia Couto. Esse livro foi enviado pela TAG Curadoria como uma edição especial de aniversário da TAG no mês de julho, e é um livro recentemente escrito pelo Mia Couto e lançado aqui com essa capa lindíssima, com esse cuidado todo que a TAG tem, principalmente quando é o mês de aniversário da TAG. Se eu não me engano, são 7 anos de existência do clube já, e a gente foi presenteado com essa obra que me fez pensar bastante, me fez aprender muito sobre a história de Moçambique e refletir também sobre questões atuais que permeiam a nossa vivência aqui no Brasil também, neste ano de 2021. Eu vou iniciar lendo uma nota que o autor escreveu. Esta é a história de um jornalista e poeta português, um homem ingênuo a quem entregam provas de um massacre cometido pelas tropas portuguesas em Moçambique no ano de 1973. Esse homem bom e ingênuo era o meu pai. Nessa altura, a Guerra de Libertação Nacional tinha chegado às portas da nossa cidade, a Beira. A loucura foi a resposta em alguns dos bairros brancos. Aprendi, então, que a doença é por vezes o único remédio. Para alguns, era preciso esquecer o que se passava para que houvesse futuro. Para outros, o que se passava já era o futuro. Esta narrativa ficcional foi inspirada em pessoas e episódios reais. Por outras palavras, neste livro, nem gente, nem datas, nem lugares têm outra pretensão que não a de serem ficção. No entanto, uma ficção extremamente alinhada com alguns fatos que ocorrem em Moçambique, mais especificamente na cidade da Beira e uma vila chamada Inhaminga. Nesse romance, nós temos um apunhado de cartas, memórias, diários que vão se complementando e sendo entrelaçados para formar essa história. Ou, na verdade, múltiplas histórias que a gente tem ao longo desse livro e que são recompostas como uma colcha de retalhos, talvez, e que se passam especificamente em 2 tempos principais. A gente tem uma narrativa de composição dessa história que está sendo desenvolvida no ano de 2019, alguns dias antes de uma imensa catástrofe que a cidade da Beira sofreu com o ciclone Idai, que matou centenas de pessoas, desabrigou centenas de pessoas na cidade da Beira. Eu me recordo muito vagamente de ter visto alguma coisa na televisão acerca disso, porque infelizmente a gente acaba tendo pouca informação sobre o que se passa no continente africano na maioria das vezes. E esse ciclone aconteceu em 2019, deixando a cidade da Beira em frangalhos, em uma situação de calamidade total. E a gente então tem essa narrativa sendo construída na ponta desse cataclisma por acontecer. Nesse tempo, nós temos o protagonista Diogo Santiago, que é um intelectual, um poeta moçambicano, branco e de descendência portuguesa, e que volta à sua cidade natal da Beira como uma forma de tratar uma depressão crônica, e para isso ele começa a olhar de volta para o passado. Ele encontra uma outra personagem chamada Liana e descobre que ela tem uma série de documentos sobre a história do Diogo, mais especificamente sobre o pai do Diogo, que era um poeta chamado Adriano Santiago, e que foi investigado pela polícia ali na época da Revolução Moçambicana pela Independência, uma guerra civil que aconteceu ali na década de 70, em que Moçambique, que ainda estava sob influência de Portugal, não começou, né, mas teve um estopim de busca por essa independência desse regime ditatorial, e o Adriano tem a sua vida investigada como uma pessoa subversiva, ligada a valores comunistas e esse tipo de coisa e narrativa que a gente já conhece. Ele descobre que a Liana é
tem vários documentos porque o avô dela trabalhou nessa investigação e ela fornece várias informações, então vários documentos para o Diogo e começa essa investigação, principalmente porque ela está em busca da sua própria história pessoal, mais especificamente sobre a sua mãe, que faleceu de uma forma muito suspeita e que ela tenta entender a história dessa mãe e se reencontrar com a sua identidade. Bom, isso 2019. Aí a gente tem os capítulos que são compostos por esses documentos, registros e materiais que a Liana tem acesso. E aí a gente vai para a década de 1970, mais especificamente eu acho que é 73, 74. E ali a gente tem diários do Diogo quando ele era jovem, registros de memórias do Adriano, poemas do Adriano também que vão se intercalando no meio de tudo isso. E a gente vai sendo apresentado a vários personagens nessa trajetória. E essa narrativa do passado se inicia principalmente a partir de uma viagem do Adriano Santiago, em que ele leva o Diogo, ainda jovem, junto com o Benedito, que é um jovem negro que é meio que adotado, mas tido como criado pela família Santiago, meio que era uma configuração assim de que a família Santiago queria ajudar o Benedito, mas não era bem visto se ele não fosse um criado entre as outras famílias brancas. Então, aí ele vai tocando em vários momentos a gente tem alguns aspectos de como o racismo funcionava em Moçambique naquela época. E eles partem então para a vila de Inhaminga, onde estaria o sobrinho do Adriano, o Sandro, que estaria vinculado inicialmente às tropas portuguesas que estariam lutando contra os rebeldes em busca da independência, mais especificamente um movimento chamado Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. A esposa do Adriano, a Virgínia, está muito preocupada com o Sandro e pede então que ele vá atrás de notícias, saber o que aconteceu com esse sobrinho tão querido por ela e tal. E aí eles partem nessa viagem, chegam em Inhaminga, justamente num período onde ocorre um verdadeiro massacre, um genocídio nessa vila, extremamente cruel, que foi feito pelas tropas de Portugal como um recado a ser dado contra a Frente de Libertação de Moçambique e todos os comunistas e, enfim, essa galera aí que não estava alinhada à ditadura portuguesa do momento. E então, eles chegam já presenciando um cenário horripilante de genocídio, com diversos corpos, especialmente de pessoas negras, que foram assassinadas de forma super cruel, que foram simplesmente jogados no meio da cidade para mostrar para os outros o que acontece, né, servir de exemplo. E a gente então chega na vila de Inhaminga com a narrativa desse episódio terrível da história de Moçambique, onde, para se ter ideia também das atrocidades que eram cometidas, dezenas de pessoas foram mortas, enterradas vivas. E ali a gente tem uma cena muito chocante, em que os corpos dessas pessoas estão amontoados no meio da cidade, e a gente tem uma mulher chamada Maniara que chega lá e fala com muito peso, com muita voracidade sobre aquele absurdo e também colocando ali tentando resgatar a humanidade dessas pessoas, fazendo um ritual. E é muito marcante essa parte, onde a gente tem um retrato do que foi o domínio português nessa época e a crueldade envolvida nesse processo imperialista, em que eles não permitiam ao povo de Moçambique, enfim, ter a sua própria independência, a sua própria autonomia. Especialmente a população negra é amplamente
violada dos seus direitos, é tratada com torturas, é tratada com crueldade e de forma desumana. Não só nesse episódio, mas a gente vai vendo em vários outros momentos desse livro esse tipo de situação. E aqui, essa nota do autor, acho que fala muito sobre o que talvez seja a proposta desse livro, de que olhar para essa história toda é um processo de muita dor, de muito é um processo muito sofrido. Para os personagens, a gente vai vendo o quanto mais eles desenvolvem esse resgate, mais complexa essa história vai ficando e vai se tornando, tanto a do que acontece com o Adriano Santiago, o pai do Diogo, como as pessoas à sua volta, e em especial a mãe da Liana, a Alma Linda, que, enfim, a gente vê ali um processo de reconstituição do sofrimento de uma jovem, e ao mesmo tempo a gente também vai entendendo mais a história do Sandro. Aí nós temos um outro personagem que é o Oscar, que é quem investiga o Adriano, e a gente vai tendo essa história contada. Mas ela é uma história que me parece se compor também dessas ausências que o título fala, no sentido de que eu terminei esse livro e vi várias pessoas também no aplicativo da Tag comentando. A gente sai com uma sensação de várias incertezas a respeito de toda essa narrativa. E eu acho que, por mais que isso talvez tenha irritado algumas pessoas, eu acho que para mim foi um processo interessante encarar essas ausências que o livro deixa e fazer essa reflexão sobre como realmente a gente tem incertezas quando a gente entra em contato com histórias. Aqui, o livro fala muito sobre os guardiões de histórias, os personagens que eles vão entrevistar, conversar, os registros que estão escritos, mas a gente também tem que se deparar com o espaço em aberto entre algumas coisas, e que talvez em muitas situações a gente não tem uma certeza muito clara de como as coisas se desenvolveram. Ainda mais nesse cenário em que nós temos uma situação de abuso de poder, de opressão, de pessoas que são mortas para não falar, são mortas simplesmente por existir, são mortas como uma sinalização para alguma coisa. E quantas pessoas têm a sua voz silenciada ao longo dessa história é algo que me fez pensar bastante. E aí tudo se converge no meio de uma tragédia recente da história de Moçambique, em 2019, com o ciclone. E tudo isso vai se tornando muito confuso de ser mapeado, talvez. Mas eu nunca tinha lido nada do Mia Couto que não fosse poemas. E apesar disso aqui ser um romance, ele tá cheio de poemas, não só os que seriam escritos pelo personagem do Adriano Santiago, mas a própria forma como os personagens se expressam, mesmo os personagens mais simples, é de uma forma extremamente poética, na minha opinião. Alguns leitores até acharam estranho isso, mas parece que todo mundo fala da mesma forma, poética e profunda. Mas eu acho que parte da beleza do livro também é essa. Eu não quero ser convencida dessa história toda de que realmente é tudo super fidedigno. Eu acho que tem uma coisa meio realismo fantástico aí no meio, mas sobretudo de poesia. E o Mia Couto, ele escreve assim de uma forma muito cativante, mesmo pelas diferenças assim de linguagem entre o português brasileiro e o português de Moçambique. Flui assim de uma forma super tranquila, não é uma dificuldade, não achei nada difícil. Uma ou outra palavra que eu acabava tendo que pesquisar,
mas é muito perceptível para mim o quanto a poesia meio que transcende todo o livro. Quase todo o capítulo, assim, eu vejo assim, um pouquinho de poesia, um pouquinho dessas frases, assim, que eu tinha que parar e pensar sobre elas e senti-las, principalmente senti-las. E para encerrar, eu vou só deixar aqui um poema do personagem do Adriano Santiago. Habito o mundo quando me esqueço que existo. De nada vale a geografia. Uma outra cidade me habita. Quando vierem demolir os bairros, não encontrarão a casa que foi minha. Essa casa mora em mim. Essa ruína sou eu. E esse talvez seja um livro sobre ruínas. Histórias que são costuradas para formar um relato e que até o final a gente tem algumas surpresas, coisas que a gente nem imaginava que aparecem ali. Eu acho que essa palavra ruínas me parece muito presente ao longo de todo o livro, né? As ruínas das memórias do Diogo, as ruínas de Inhaminga depois do massacre, as ruínas que surgem a partir do ciclone Idai da cidade da Beira e que acabam sendo essas memórias, esse cultivo das memórias, das histórias. Guardar essas histórias é um processo muito importante. E quando nos defrontamos com fatos históricos dolorosos, a importância disso ser encarado, disso não se perder no tempo. Porque, afinal, esse esquecimento pode ser muito perigoso, como a gente pode pensar agora no Brasil de 2021. Além disso, aprendi muito sobre Moçambique nesse livro, nunca tinha lido nada sobre Moçambique. Aprendi várias coisas e eu vou deixar na descrição um vídeo que eu encontrei sobre esse massacre ocorrido em Inhaminga, porque foi um fato que eu achei extremamente chocante e que eu entendo ser importante nós termos consciência desse tipo de situação e pensarmos sobre elas. Bom, é isso. Esse vídeo ficou super longo, mas enfim, é o que eu consegui fazer hoje. Beijos e até a próxima.